Quando surge, galera, boa tarde a todos os palestrinos do meio norte do Brasil que me seguem aqui no canal do Frank. Dá um grande abraço a todos aí e que se inscrevam no canal e deixe seu like para que chegue aos palestrinos, que o canal possa se expandir. E a gente poderia falar o seguinte sobre o ex-diretor Alexandre Matos, que foi um cara que meio que revolucionou, deu um up na Sociedade Esportiva Palmeiras quando chegou na gestão Paulo Nobre. Ele tinha sido bicampeão brasileiro no Cruzeiro e pegou um Palmeiras que quase tinha sido rebaixado em 2014. Acredito que a gente não foi rebaixado mesmo por grandes combinações e uma sorte tremenda, porque na época o Dorival Júnior fez força para que a gente caísse, o time não conseguia reagir, o time não teve nem forças para poder reagir. A gente dependeu de outros clubes, no caso o Santos, e veio ajudar a gente para que a gente não fosse ter mais um descenso na história do clube, né? Que seria seria desastroso pra gente. Então, Alexandre Matos, a gente fazer um contraponto das coisas boas e algumas contratações questionáveis que ele acabou fazendo no Palmeiras. Pelas contratações boas, a gente pode citar aí, acho que a melhor delas foi ele ter trago o nosso Dudu, né? O nosso Bachola, que é uma referência hoje no clube. É um cara que tem identificação com o clube, que tem essa empatia com a torcida, que a torcida também cobra muito, mas gosta muito do Dudu, que é um cara que se doa dentro de campo, que entrega dentro de campo, que mostra raça, que mostra amor. Então essa foi uma das principais aquisições que ele trouxe para o Palmeiras. Acho que vamos dizer que seja uma aquisição mais emblemática, né? Dentro de todas as que ele trouxe. Então ele trouxe também o Mina, ele trouxe o Vitor Hugo. Então ele trouxe vários jogadores, o próprio Moisés, que também veio junto com o Vitor Hugo. Então a gente pode falar de várias contratações que ele trouxe e que deixaram um resultado positivo. Não é à toa que nós conseguimos ganhar uma Copa do Brasil com ele. A gente ganhou 2 brasileiros. Então, de qualquer maneira, ele saiu do Palmeiras, mas ele deixou aqui grandes títulos para nós, deixou referências positivas para nós, com conquistas. E sendo que nesse último ano, que foi um ano em que a gestão não foi bem sucedida, começou pelo início do ano, que a proposta dele, até que foi uma proposta que a gente entende como era uma ideia, a ideia que acredito que todo mundo aceitou, que era a proposta de segurar todos os jogadores que foram campeões, entendeu? Todo o plantel ele conseguiu segurar, depois que foi consagrado campeão brasileiro, tiveram várias propostas, Dudu, Moisés e vários jogadores, Bruno Henrique, e ele fez um esforço muito grande, a diretoria fez um esforço muito grande diante do assédio de clubes da China, que tem um poderio financeiro muito grande. Então a gestão, a diretoria fez renovações de contratos, fez tudo que poderia ser feito para segurar os jogadores,
para a gente não se desfazer daquele plantel e com isso a gente poder entrar no ano seguinte mais forte, já com o time montado e reforçado, porque ele trouxe jogadores também para reforçar. Ele já tinha contratado aí Zé Rafael, tinha contratado o Arthur. Então, dentro dessa visão, a gente analisa como ele tenha feito de forma certa. Ele analisou como se fosse dar certo. A gente não pode achar que tudo que a gente vai fazer dentro da gestão, no caso, trazer jogadores, que ele possa vir para o jogador consiga render o que ele rendia no clube anterior ou não, porque aí tem várias questões. Tem que ver se ele não vai sentir o peso da camisa, tem que ver se ele vai se adaptar àquele clube. Então, dentro dessa ótica aí, eu acredito que o Alexandre Matos, ele fez o papel dele de diretor, foi certo, entendeu? Agora, teve também situações em que a torcida não aceitou. A torcida entendeu que pela a forma como o presidente delegava toda a autonomia para o Alexandre Matos, que no caso, eu acredito que foi aí que a diretoria se perdeu, foi justamente em transferir toda a autonomia para o Matos. Entregou um cheque em branco, por melhor dizer, para ele, e ele começou a fazer contratações, dizendo ele lá na entrevista que foram a pedidos do treinador, que no caso era o Filipão, o nosso Luiz Felipe Scolari, e ele foi procurado pelo Filipão, dizendo que queria jogadores de lado de campo, jogadores de velocidade, e que o nome do Carlos Eduardo, jogador que saiu do Goiás, que o São Paulo tentou levar lá para o Morumbi, mas que foi lá para o time do Pirâmides. Então foi esse nome sugerido, dizendo ele que foi um nome avaliado pelo departamento de análise do clube, foi bem avaliado pelo que o Filipão estava procurando, esse jogador, pelas características que o Filipão estava procurando. Então foi sugerido o nome do Carlos Eduardo, que no caso ele foi adquirido lá do Pirâmides por um valor que a torcida não entendeu. Depois a gente foi ver que o valor dele saiu muito mais caro do que o valor de outros jogadores, no caso, em questão do Bruno Henrique, que foi oferecido ao Palmeiras. O Maurício Gagliotti, numa reunião com o Pérez, presidente do Santos, ele ofereceu para o Maurício Gagliotti por 10 milhões de euros. Ele queria esse valor em dinheiro e mais o Rafael Veiga, segundo o próprio Matos. Sendo que o presidente passou essa informação para o Alexandre Matos e ele, de pronto, se negou, dizendo que era uma contratação de custo muito alto. E segundo informações, ele ofereceu ao Filipão, no caso, além do que ele tinha sugerido, que era o Carlos Eduardo, tinha mais o Felipe Pires, que poderia vir por empréstimo, como realmente ele veio. Então, a partir daí, e dos maus resultados do time dentro das competições, foi criando essa diferença
foi criando essa situação aí entre a torcida do Palmeiras. A torcida começou a procurar, começou a questionar tudo aquilo que o Matos tinha feito, né? Principalmente nesse último ano. Como os resultados não vieram, a torcida ficou louca, a torcida não entendia como é que um clube com potencial financeiro do naipe do Palmeiras, considerado juntamente com o time do Flamengo os dois maiores clubes financeiramente bem, porque que esse time não conseguiu ter êxito dentro das competições. E aí começaram a se analisar certas contratações que o Alexandre Matos fez, tipo o Davidson, e no caso o Davidson foi um pedido do Cuca, né? Cuca que indicou o Davidson, porque na verdade ele queria era o Richarlison, mas como o Fluminense se negou a negociar com o Palmeiras, ele indicou o Davidson, outro jogador também que veio bastante questionado e muito caro, né? Então, toda essa situação foi criando um desgaste entre a torcida e o Alexandre Matos, chegando após a gente ser eliminado tanto da Copa do Brasil e também da Libertadores. Foi o ponto principal da sua saída, foi a derrota para o Flamengo lá no Rio de Janeiro, perdendo de 3-0, no momento em que o Filipão já estava, segundo alguns setoristas, já não tinha mais o apoio dos jogadores, de alguns. Falaram que os próprios jogadores fizeram corpo mole para ele cair. E aí, no caso, o Alexandre Matos preferiu demitir o Filipão. E no caso, a torcida queria que saíssem os dois. Mas aí a torcida não entendeu essa jogada dele, em que ficou bem claro que ele preferiu tirar o dele da reta e deixar o Filipão, né? Então, depois disso aí, o Alexandre Matos foi atrás do Mano Menezes, treinador muito identificado com o time dos Gambás, nosso arquirrival, e ele bancou o Mano Menezes, fez toda a logística para ele chegar, e aí começou até bem, depois o time se perdeu, o time não conseguiu mais render, não conseguiu mais apresentar nada de novo. E com isso, acabou com a demissão tanto do Alexandre Matos como do Mano Menezes. E aí, nesse ponto, nessa altura do campeonato, a torcida já estava, desgaste já estava mesmo por cima, né? A torcida não queria mais nem saber dele. Aí foi acusado, a Mancha Verde acusou ele que ele estava roubando o Palmeiras, ele estava fazendo negócios dentro do Palmeiras, com atletas do Palmeiras, com funcionários do Palmeiras. Então tudo isso aí abalou a relação. E nessa entrevista que ele deu lá na Fox Sport Rádio, ficou muito nas entrelinhas que ele nutre um certo amor pelo Palmeiras, ele tem ainda uma consideração. Inclusive ele falou que é muito amigo tanto da Leila como do Roberto Lamatti, que são os nossos patrocinadores, e que podem vir a ser ela disputando aí para presidente, né?
ganhando aí, pode ser a futura presidente do Palmeiras, e que ele poderia retornar na gestão dela. Então, a gente queria saber de quem acompanha aqui o canal, nossos amigos palestrinos, a opinião de vocês. Se vocês aceitariam o retorno do Alexandre Matos, sendo que o Alexandre Matos, na época que ele estava sob a gestão do Paulo Nobre, considerado o melhor presidente, inclusive eu acredito, para mim, ele sem dúvida é o melhor presidente que a Sociedade Esportiva Palmeiras teve. Então, nessa época, como o Paulo Nobre é mais atuante, Paulo Nobre estava em cima, ele queria saber de tudo que estava acontecendo ali, todas as contratações, todo tipo de negociações com atletas, salário, tudo passava por ele, muito diferente do que o Maurício Gagliotti hoje. Maurício Gagliotti, ele simplesmente deixava na mão do Alexandre Matos. Alexandre Matos não se sentiu o senhor, né, da situação, e aí com isso deu no que deu, né? Os resultados não vieram, foram feitos gastos absurdos em que o clube se endividou bastante, e por isso esse ano teve que se desfazer de vários jogadores aí por empréstimos, porque senão hoje nessa pandemia o clube poderia estar numa situação muito pior. Mas pelo momento financeiro que o Paulo Nobre deixou o Palmeiras hoje não era para estar sem nenhum tipo de problema financeiro. Ele deixou a gente um time autossuficiente financeiramente. Então toda essa situação que o seu Maurício Gagliotti, que para mim é um dos culpados, ele é um dos culpados do Palmeiras ter ficado dessa maneira. Então eu queria saber de vocês, nossos amigos aqui do canal, que acompanham o canal, nossos amigos palestrinos, a opinião de vocês. Se vocês gostariam de ver novamente, se vocês aceitariam o retorno futuramente do Alexandre Matos, sendo comandado pela gestão da Leila Pereira. Então, galera, eu queria que você deixasse aí o like de vocês, os comentários, e se inscrevesse no canal do Frank, para que a gente consiga chegar em outros palestrinos, consiga chegar mais palmeirenses que acompanham o canal, que gosta dessa mídia, a mídia palestrina, que é uma mídia direta, que é uma mídia que não trabalha com mentiras, não trabalha com humor, como a maioria dos canais que a gente assiste hoje, que são canais esportivos de humor, tipo o da Renata Fã, ou do Neto, em que eles priorizam não o futebol, mas priorizam fofocas, futricas, coisas que não interessam pra gente, amante do futebol, que procura saber informações sobre o clube da gente. Então, gostaria de contar com o apoio de vocês para que a gente pudesse alcançar outros palmeirenses, para divulgar o canal. E agradecer a todos aqui que acompanharam esse vídeo. Conto com vocês aí, deixando o like e que vocês se inscrevam. Um abraço do amigo Frank e obrigado, e até o próximo vídeo. Até mais.